Com alegria, novamente aqui nós nos encontramos diretamente do estúdio da TV Primer, também conhecida como TV São José, para levarmos a todas e todos os telespectadores mensagem de vida, otimismo e esperança na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Sempre para mim é uma grande alegria, sem dúvida nenhuma, para levar uma mensagem positiva, como fiz também já na última preleção minha, na última reflexão minha, falando também sobre a Via Expressa, sobre esse trabalho maravilhoso, essa doação do nosso governador, colaborando pela educação do nosso Estado, sempre e também falando e parabenizando os prefeitos da Grande Florianópolis, que estão lutando, estão trabalhando. Mas por que os prefeitos, atualmente, de modo geral, em todo o Estado, e oxalá fosse assim no Brasil todo, por que eles estão agindo assim? Porque nós que votamos neles, estamos também fiscalizando, estamos olhando, e quando agem bem, nós elogiamos, é isso que nós devemos fazer. Mas quando agem mal, por exemplo, a reação que houve aqui com os vereadores em Florianópolis, e envergonhados acabaram logo com esse R$1.000 por mês. Que vergonha! Grande vergonha! Meu Deus, não basta o dinheiro que eles estão ganhando, poucas sessões durante o mês, agora R$1.000 para as refeições. Mas que coisa, minha gente! Quando tanta gente não ganha R$1.000 por mês, e agora eles R$1.000 para as refeições, como se estivessem morrendo de fome. Olha, ainda bem que houve um outro vereador que reagiu, inclusive o presidente reagiu e acabou com essa bobagem. É revoltante. Basta o povo reagir e pronto, vem uma solução agradável. Olha, R$1.000 não é nada, mas mais de 20.000 por mês, em 10 meses, bem, tá bom. Mas então nós devemos sempre, aliás, a Igreja Católica também fala nesse sentido, que nós devemos sempre olhar mais as qualidades, os talentos, as aptidões das pessoas, e não tanto olhar as não qualidades, os não talentos. Sempre olharmos com sentido positivo. Também na nossa vida nós devemos ser positivos, otimistas. Aliás, por isso eu coloco a minha mensagem de vida, porque nós estamos vivos. Um morto não está escutando a minha preleção, a minha homilia, a minha reflexão de vida, otimismo. Quantas pessoas desanimadas, tristes, ou mesmo em depressão, nos diz a medicina que são mais de 20% das pessoas que andam numa maior ou menor depressão. Mas por que depressão? Procurem ler um pouco a palavra de Deus, não exageradamente. Há pessoas que leem a Bíblia, leem horas e horas e horas, mas não vivem a palavra de Deus. Aí pouco adianta. É a vivência que é importante. Por isso Cristo disse muito bem, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Nós devemos vivenciar a palavra de Deus.
Assim como nós ouvimos domingo no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42, onde Jesus elogia Maria porque ela ficou escutando a palavra de Jesus. Ao passo que Marta ficou ali preocupada em muitos afazeres e serviços e se queixa. Jesus, não te incomodes que a minha irmã Maria me deixa ficar sozinho nos trabalhos da casa, nos afazeres. Marta, Marta, disse Jesus, tu te preocupas com muitas coisas. Uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Já vimos na reflexão, a última que fizemos, já explicamos isso aí. Nós devemos cultivar o nosso corpo, sim, trabalhar, lutar também, mas não nos esquecermos de cultivar o nosso espírito, ler a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus, nos esforçarmos para seguir a palavra de Deus, fazermos a caridade, visitar os doentes, visitar as pessoas idosas, dar um bom conselho para alguém que está andando num caminho errado, um adolescente, um jovem que não tem experiência, você como avô, como tio, como padrinho, como madrinha, ou como vizinha ou vizinho, procure rezar que o Espírito Santo ilumine esse adolescente, para que ele evite o mau caminho. Então, nós estamos fazendo bem. E, especialmente, então, nós, no dia de hoje, nós estamos celebrando a festividade de São Tiago Maior, apóstolo de Cristo Jesus, onde temos milhares e milhares de pessoas que fazem aquela caminhada 700, 800 ou 500 e tantos quilômetros, São Tiago de Compostela. Eu tive a ocasião de estar lá com peregrinos 2 vezes e coloquei inclusive incenso naquele fumaceiro tal, né? Mas também há pessoas que fazem 3, 4, 5 vezes essa viagem. Eu conheço um amigo meu, posso até dizer o nome dele, ele não se incomoda, por certo, um homem muito religioso. Quando me consta, ele já fez 18 vezes essa caminhada São Tiago Compostela. Uma vez fui com ele até São Tiago Compostela, de lá ele foi para a Praça de São Pedro, Roma, onde ele com mais 4 peregrinos saíram. Vejam bem, eu disse para ele, o senhor está fazendo uma loucura, seu Guido. Mas não, e ele aguentou perfeitamente. Saíram da Praça de São Pedro, isso há uns 8, 10 anos atrás, no dia 1º de maio. Sabe quantos quilômetros fizeram? 2.852 quilômetros, para chegar no dia 25 de julho, em São Tiago Compostela. Quase 3 meses de caminhada a pé. Olha, 2 meses e 25 dias. Rezaram, refletiram, caminharam. É verdade que 2 não aguentaram a caminhada, quanto me consta. Depois de um mês e pouco, não suportaram a caminhada. Quando me consta, eles pegaram um ônibus, não sei. Bem, e 3 chegaram em São Tiago Compostela. Então, São Tiago Maior, apóstolo de Cristo Jesus, era um dos que sempre acompanhava o Cristo Jesus mais de perto, sempre, especialmente no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração, ele lá estava. Então, os santos de hoje, exatamente, São Cristóvão, também o patrono dos motoristas. Procure você sempre, quando viajar. Você sabe que nós
Somos pequeninas criaturas. Basta, às vezes, uma cochilada. Basta, quem sabe, uma distração. Basta um pneu, especialmente o dianteiro, furar. Basta uma novilha. Ou, como eu sei, uma médica, coitada, uns anos atrás, por causa de uma capivara, vinha de Governador Celso Ramos para Florianópolis, e uma capivara atravessou, e ela, coitada, um desastre, quanto me consta, morreu na hora. Uma médica nova. E nós somos pequeninas criaturas. Então, nós devemos sempre pedir a proteção do alto. Nossa Senhora da Boa Viagem, nosso bom anjo da guarda. Aliás, dizem as línguas por aí, que o anjo da guarda nos acompanha. 100, 110, parece que até 120. Quando passa de 120, o anjo da guarda se retira. Se retira, olha, vai você. Agora tem gente que vai numa velocidade, e ainda bem que os guardas às vezes pegam, multa. Mas devemos cuidar e rezar São Cristóvão, que é o patrono. Por que São Cristóvão é o patrono dos motoristas? Porque ele queria fazer o bem, ele queria chegar à salvação eterna. E aí ele foi junto a um monge, a um eremita, lá na montanha. O que é que eu devo fazer para chegar na eternidade? O monge disse, olha, faça uma oração sempre, faça uma penitência, não coma muito. Mas eu no meu corpo, eu sou forte. De fato, era uma pessoa enorme, Cristóvão. Rezar eu não sei muito bem. Fazer penitência, deixar de comer pouquinho, meu corpo também não aguenta. Aí o monge disse para ele, você é um homem forte, lá tem aquele rio, com uma correnteza. Muitas senhoras e crianças ficam lá esperando uma canoa que não aparece para atravessar. Sabe o que você poderia fazer, Cristóvão? Você poderia ficar ali ao lado do rio e atravessar as senhoras, as moças, as crianças de um lado para outro. Isso sim, ótimo. Aí ele fez um pequeno barracozinho e lá ficou, não cobrando nada. Alguns, certo, davam comida para ele, davam talvez um dinheirinho para ele. Ele foi atravessando, até que um dia um menino, muito bonito, ele pegou esse menino, levezinho, mas quando chegou pela metade do rio, o menino começou a pesar, pesado. Você pode olhar a imagem de São Cristóvão, o que faz São Cristóvão? Ele está com o menino no ombro e olha para cima, dizendo, meu Deus, parece que eu estou carregando o mundo nas minhas costas, tão pesado que está. Aí o menino disse, tu estás carregando quem? O dono do mundo. Então você pode ver, o menino Deus está com o globo terrestre na sua mão e São Cristóvão olhando para ele. O menino Jesus quis recompensar, como o menino Jesus sempre, como Jesus, Nossa Senhora, nosso anjo da guarda, sempre nos recompensa, e ele fazendo essas boas ações, boas obras, o menino Deus quis então recompensar por esse gesto tão bonito. E todos nós que fazemos sempre um gesto maravilhoso para os nossos semelhantes, visitando uma pessoa doente, dando um bom conselho, um sorriso muitas vezes, um aperto de mão, um ânimo para alguém que está desanimado, uma visita depois que alguém passou por uma situação difícil, quem sabe, ou perdeu um ente querido que partiu para essa vida, para a eternidade. Façamos esses gestos belíssimos. Eu me lembro nesse final de semana, eu não gosto de me elogiar,
mas me pediram uma bênção, meu Deus, eu tinha tantos compromissos, e dei um jeito de encaixar compromisso, mesmo se ficasse sem almoço, não tinha problema nenhum, não ia morrer. Como os médicos fazem, às vezes, uma consulta urgente, uma necessidade, alguém tem que viajar, o médico encaixa uma consulta ali atrás, um pouco a outra pessoa, e atende também aquela pessoa. Então, às vezes, a gente mudando um compromisso, quantos padres assim, e mesmo bispos assim, agem? Isso é fazer uma caridade. Quantas vezes uma senhora que está ocupadíssima com seus compromissos, trabalho, no entanto, vai lá, atende a vizinho, atende aquela outra pessoa. Parabéns para esse senhor, na repartição, quantas pessoas, às vezes, um gesto maravilhoso, né? Então, nós celebramos, nesse final de semana, São Cristóvão. E também, nós vemos na tela, São Joaquim e Santa Ana, que são os avós do menino Deus, do menino Jesus. Quanta lembrança bonita nós temos de nossos bisavós ou dos nossos avós, sem dúvida nenhuma. Me lembro da Regina Queires, por exemplo, a minha avó, que lá em Luiz Alves ficou muito tempo lá na nossa casa, com que carinho a mamãe e o papai, e a gente atendia esta vovozinha, a Regina. E assim, no dia 26, é o dia da vovó e do vovô. Haverá o terceiro encontro dos avós no Santuário Santa Paulina, em Vígulo Nova Trento, com missas 10 horas. O nosso arcebispo, Dom Wilson Tadeu Ien, estará presidindo essa Santa Missa. Depois haverá lá o almoço também, lá no salão do santuário, para todas as pessoas que vão a este momento, essa confraternização, podemos dizer, quando também vão agradecer a Trindade Santa e Nossa Senhora e Santa Paulina, que com a idade tão avançada, no entanto, mesmo enferma, atendia as pessoas enfermas. Então, sexta-feira, a missa às 10 horas, com o encontro dos vovôs e das vovós, dos bisavós e tal, todos que desejarem, às 10 horas. Então, celebramos São Joaquim e Santa Ana. E especialmente também, estamos celebrando hoje São Valentim. São Valentim. Aliás, São Cristóvão, patrono dos motoristas, e também Santo Isidório, que é o patrono dos agricultores, dos lavradores. Nossos cumprimentos, essa classe lutadora que se esforça para sempre termos bom alimento, e atualmente mesmo com verduras, com frutas orgânicas, para não estragar a nossa saúde. E São Cristóvão é o patrono dos motoristas. Nossos cumprimentos a todos os taxistas, os caminhoneiros, os tratoristas, os motoristas de ônibus, e mesmo nós, motoristas de nossos automóveis. E também aqui incluímos tantos motociclistas. Quantos deles, motoboys, por exemplo, lutam, trabalham para ganhar o seu pão diário. Então, peçam sempre a proteção de São Cristóvão, de Nossa Senhora. E ainda celebramos também Santo Teodório, São Justino, Florencio, Félix e Santa Justa e Teodomiro, mártires da Igreja. E, igualmente, Santa Eugênia, mártir da Igreja. Também é o dia do escritor. Vejam bem
o que diz uma pessoa, um intelectual, coloca para nós uma frase muito interessante. Saber escrever bem é saber pensar bem. Saber escrever bem. E como é que a gente aprende mesmo a escrever bem? É lendo livros. É ali, você lendo bons livros, você vai aprendendo e vai saber também pensar melhor e falar também melhor. Sim, falar melhor. Então, eu tenho notado pela rádio, às vezes eu não vejo muita TV, não tenho tempo, mas já escutei locutores falando erro crasso, erro terrível. A palavra, por exemplo, psicologia, já tenho falado uma outra vez. Há pessoas que dizem a psicologia. Aliás, no ano passado, para o final do ano, mais ou menos, eu não sei, eu sempre pergunto, porque eu gosto muito, fui professor e gosto de elogiar, e gosto de incentivar o estudo, estude. Aliás, nunca encontrei, falei ontem na missa, eu falo de vez em quando sobre educação, falei ontem na missa, nunca até hoje, olha, eu estou com 84 anos e meio, nunca encontrei até hoje uma pessoa que dissesse: Padre Pedro, eu estou arrependido por ter estudado. Mas encontrei já muitas pessoas que me disseram: Padre Pedro, meus colegas estão lá se formando na universidade. Padre Pedro, eu podia estar formado na universidade. Amigos meus, parentes meus já estão formados 6, 8, 15, 20 anos. E eu relaxei meus estudos, apesar do pai e da mãe pedirem: estude, minha filha, estude, meu filho. E não. Muitos arrependidos por não ter estudado. Mas como eu estava dizendo antes, até professor, e essa moça, então eu perguntei: sim, você está estudando? Estou, sim. Estou para me formar, era muita alegria. Está para se formar quando? Agora, daqui a dois meses, mais ou menos, era ano passado. E que na universidade? Sim, eu estou terminando a psicologia. Psicologia, minha filha? Desculpe, posso corrigir você? Pode, não é psicologia, é psicologia. Sabe o que é que ele me respondeu? Olha, Padre Pedro, senhor, desculpe, mas meu professor sempre diz psicologia. Professor, procure corrigir. Essa palavra vem do grego psique. Daí vem psicanálise, psiquiatria, enfim, todas essas palavras para a psicologia. Então é psicologia. Aliás, também na escrita, olha, tem professores e professoras. Eu, às vezes, passei em salas de aula onde tinham algumas escritas e alguns erros crassos, alguns erros. Então, é claro, se a professora não ensina direito, é claro que os alunos têm no mestre ou na mestra um exemplo. É como, por exemplo, uma vez uma mãe trazia um filhinho de 4 anos e meio, 5 anos, eu trabalhava na catedral na época. Padre Pedro, eu gostaria, veio com um galego, com um meninozinho, 4 anos e meio, 5 anos, Padre Pedro, eu gostaria que o senhor chamasse a atenção desse meu filho e até puxasse a orelha dele. O quê? Eu nunca puxei a orelha de ninguém. Nunca recebi um puxãozinho de orelha da minha mãe ou do meu pai. Agora eu puxar a orelha de uma criança estranha? Nunca. Bem, mas introduzi na sala, fiquei conversando. Padre Pedro, não parece, mas ele chama cada nome, Padre Pedro, cada nome. Bem, eu escutei ela desabafar.
Aí perguntei para o garoto, e você é um garoto tão bacana, você é um menino educado, tal, você aprendeu na rua, onde é que você aprendeu esses palavrões? Padre Pedro, da minha mãe. Ué? E agora a senhora vem aqui para eu corrigir o seu filho? Você que foi a culpa. Mas Padre Pedro, mas eu chamava nome quando ele tinha 1 ano e meio, 2 anos, até 3 anos, mas já deixei, faz 1 ano e meio, que eu deixei de chamar nome. É? Você pega um quadro verde, um quadro negro, o que é que acontece? Quando ele está novinho, a professora, o professor, a gente pode escrever, aparece bem a letra, tal, aparece muito. Quando já está velho, aí já é mais difícil escrever no quadro. A mesma coisa a criança. Você pode ver muitas pessoas de idade, quando na idade avançada se lembram das coisas lá da infância, de 2 anos e meio, 3 anos, 5 aninhos, mas esquece aquilo que você falou com a pessoa faz meia hora, 1 hora. Fica impresso assim, então essa criança. Procure sempre cuidar, não falar nada de mal perante as crianças. Está bem claro na Bíblia Sagrada, Jesus dizendo, ai daquele que escandalizar uma criança que crê em mim, melhor fora que fosse amarrado uma pedra de moinho. Porque pedra de moinho era uma pedra grande que botava em cima de outra pedra, então para moer o milho ou o trigo, naquela época, quando não tinha moedor tal. Então, amarra. Para que Jesus disse? Bastaria levar uma pessoa dessa 200, 300 metros longe do mar adentro e, por certo, se afogaria. Mas por que Jesus amarra uma pedra? Para que a pessoa fique nas profundezas do mar e nunca bata em nenhuma praia. Para que ninguém coloque a mão nesta pessoa para enterrar ali na areia ou para avisar a polícia, olha, tem um morto lá na praia para a polícia recolher e botar na caixão e dar sepultura para essa pessoa. Então, devemos sempre cuidar. Agora, essa mãe trazendo a criança para eu corrigir. Eu fiquei chateado com essa senhora. E com todas as senhoras que chamam nome, e tem pessoas que chamam nome feio. Aliás, eu nunca ouvi meu pai e minha mãe chamar nomes feios. Desculpe, mas eu não me lembro. Então, devemos procurar cuidar um pouco, bastante. Então, amanhã, então, é o dia de São Joaquim Santana, a voz de Cristo Jesus. Também nos dias 27 e 28, nesse final de semana, o 3º encontro Kairós da juventude na paróquia Santo Antônio, paróquia aqui de Campinas, onde Padre Alcides é pároco. Também nós teremos como já foi avisado, o encontro dos avós, dos bisavós, nesse final de semana, no dia dos avós, lá em Vígulo. Também haverá o encontro, dia 30, encontro de formação para os músicos, para os fotógrafos e decoradores de casamento. Será na igreja São João, ali na Agronômica, fica perto da penitenciária. Então, você que faz a decoração, fotógrafo, decorador, procure participar deste encontro. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para acompanhar. Acima de você, para iluminar atrás de você, para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente, para apontar sempre o caminho certo. E, ó Jesus, pedimos a vossa graça, a vossa bênção sobre todas as pessoas desanimadas, as pessoas tristes, as pessoas sem ideal na vida,
abençoa também esta água, que será agora abençoada pela Trindade Santa e Nossa Senhora e São Joaquim e Santa Ana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome agora com muita devoção esta água.